entrevistar agora, então, o ex-ministro Sérgio Moro, também pré-candidato ao Senado aqui pelo Paraná. Por isso a gente se despede do Paulo Martins. Paulo, até amanhã. Até amanhã, boa entrevista a todos aí, um abraço para quem fica. Vamos em frente, então, os 3 pré-candidatos ao Senado que mais pontuaram na pesquisa encomendada pelo Grupo RIC e pela Record TV, que foi divulgada ontem, foram convidados para participar de entrevistas ao longo dessa semana. E hoje, no primeiro dia, recebemos nos estúdios da Jovem Pan Curitiba o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, filiado à União Brasil. Bom dia, Moro. Seja bem-vindo à Jovem Pan mais uma vez. Obrigado pela atenção com os nossos ouvintes em todo o Paraná. Bom dia, é um prazer aqui falar com a Jovem Pan, Mark e Beatriz. Para mim, sempre é bom voltar aqui. Eu estive aqui recentemente em outra condição, mas agora o jogo mudou um pouquinho. Exato. Vou começar perguntando isso, Moro. Qual que é a diferença, né, do ex-ministro, do ex-juiz, por agora Moro candidato? O que mudou no Moro? Olha, é diferente, porque eu nunca fui da política. Fui juiz por 22 anos. Então atuei nesses casos, a Operação Lava Jato ficou mais famoso, mas aqui no Paraná a gente teve o caso Banestado, também tive grandes processos envolvendo grandes traficantes de drogas, inclusive Fernandinho Beiramar. Depois, como ministro da Justiça, eu sempre me vi como uma pessoa mais técnica dentro do governo. É claro que o ministro faz política, mas não era política partidária, era uma política para aprovar os projetos. Então é uma realidade diferente para mim, eu estou aprendendo, mas tem uma parte muito boa, que é conversar com as pessoas. Então você viaja, antes viajava pelo país, agora viajando mais pelo estado, você conversa com as pessoas, você ouve as pessoas. Eu acho que a arte da política tem que ser especialmente isso, de saber ouvir. Moro, você apareceu muito bem pontuado na pesquisa como candidato ao Senado. Você sempre diz publicamente que ainda não definiu o que vai sair. Os números dessa pesquisa te empolgam, digamos assim, a sair ao Senado mesmo? Ou aí não está definido? Como é que você está tratando essa questão? Eu fiquei bem satisfeito, não vou mentir, Mark, porque a primeira pesquisa que aparece meu nome me colocou na liderança para a corrida ao Senado, em um cenário até com 41% das preferências de voto. Então isso a gente fica feliz e se sente honrado por essa preferência do povo paranaense. Mas eu tenho dito que estou tratando esse assunto com bastante humildade e vou definir até meados de julho eu vou participar das eleições de 2022, isso já está definido, mas para qual posição vou concorrer é uma definição que vai acontecer em breve. Tem que conversar com a sociedade, especialmente, e essa é a ideia de fazer umas viagens pelo Paraná para conversar, e também isso tem que ser definido por mim juntamente com o partido. E quais posições estão na mesa? Além de Senado, né, que é uma das que você aparece, inclusive nessa pesquisa do Grupo RIC e da Record TV, apareceu até entre os favoritos. Quais outras posições podem estar na mesa? Olha, o grande nome do partido hoje é o candidato a presidente do partido, pré-candidato a presidente da República, que é o Luciano Bivar, que também é o presidente do União Brasil. Ele esteve recentemente em Curitiba e também deu diversas declarações públicas, que me dando a liberdade para escolher qualquer posição para concorrer. Agora, essa escolha tem que ser feita, aquela escolha com sabedoria, com razoabilidade. E a ideia primeiro é percorrer realmente o estado. Eu tive semana passada em Maringá, tive em Londrina, vou hoje ao litoral aqui do Paraná e vou percorrer nessas próximas 2 semanas vários pontos do estado. Depois de ter essa conversa com as pessoas é que eu vou me posicionar. Em tese, qualquer posição é possível, seja para governo, para o Senado, para deputado federal, deputado estadual. Eu quero ver em que posição eu melhor serviria aí a população. É claro que eu tenho minha preferência pessoal. Nós vamos descobrir ela agora, né? Mas vou deixar escondido aqui. Vamos manter o suspense, Marco. Vamos em frente. Você já começou a percorrer o estado, teve em Londrina, em Maringá. Dei sorte em Londrina, hein? Porque o Tubarão ganhou lá. Tava no estádio, inclusive. É isso. O que você tem escutado desses compromissos? O que a população tem dito a você e como é que essas falas vão repercutir na sua decisão? A grande reclamação que a gente vê hoje é sobre a inflação, né? Estava falando agora há pouco aqui do preço dos combustíveis. Eu acho que reduzir os tributos, os impostos, é sempre algo positivo. Sou sempre favorável a isso. E a gente vê que o Estado, e aqui o governo federal, o governo estadual, eles se acostumaram a cobrar sobre energia, sobre combustíveis, que é uma cobrança mais fácil, mais barata.
para eles, né, na arrecadação, mas tem um impacto grande, não só na vida do consumidor, mas também na vida da produtiva, porque as empresas sofrem muito, por exemplo, uma tributação elevada sobre a energia. Então a principal reclamação tem sido essa. E uma preocupação houve essa queda agora, mas vai ser uma queda permanente? Como é que isso vai ficar lá adiante? Ou esse é apenas um movimento aqui eleitoral? Então acho que a grande discussão no momento, quando a gente vê essa redução da alíquota do ICMS, quando a gente vê essa redução sobre os tributos federais, é como é que fica em 2023 em diante. Vai voltar a tributação elevada desses percentuais? E aí praticamente isso não tem efeito prático nenhum? Ou nós vamos permanecer nesses patamares e quem sabe pensar até em reduzir mais? Porque o impacto que isso tem para a vida das pessoas é grande. Você recebe uma conta de luz lá na sua casa, você leva um susto. Você vai no posto de gasolina, puxa, que ótimo que agora teve uma pequena redução. Mas essa tributação do Estado brasileiro fulcrada em energia e combustíveis é ruim. Mas nós temos que incentivar também outras medidas para reduzir o custo da energia e de combustíveis. Por exemplo, a gente fala com o pessoal do setor, uma reclamação comum é a logística deficiente. Falta gasoduto, falta oleoduto, falta estradas adequadas para transportar o combustível e a gente precisa investir muito em energia renovável. O potencial que o Paraná tem aqui de energia eólica, as novas tecnologias, se fala muito hoje sobre o hidrogênio verde, né? E o Paraná tem um grande potencial para ser um desenvolvedor dessa nova tecnologia e desse novo tipo de combustível. Ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, também pré-candidato aqui no Paraná. Uma das pautas, falando do Senado aqui, uma das pautas que o brasileiro aprendeu a discutir foi a função do Senado, né? As pessoas descobriram que o Senado tem um papel constitucional de fazer um certo controle do Supremo Tribunal Federal, né? Tem gente que fala em fechar Congresso, é besteira, mas alguns excessos podem ser controlados pelo Senado. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho sido um severo crítico do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, mas eu sou uma pessoa institucional, então também não acompanho esse argumento, vamos fechar, vamos atacar ministro, vamos ofender ministro. Não, sou contra. A gente tem que tratar isso do ponto de vista institucional. Agora, é inegável que o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, principalmente no campo anticorrupção, proferiu uma série de decisões que frustrou os brasileiros, que mandou um recado para a população que o crime compensa. E não é isso que a gente espera dos nossos tribunais, a gente espera exatamente o contrário. Nossos tribunais têm que ser firmes contra a corrupção. Então o Senado aqui tem um papel que é maior até do que aprovar leis, do que endurecer a legislação, que normalmente é a minha posição, mas também de fazer um crivo sobre as escolhas que o presidente faz. O presidente nomeia ministros, eles vão ao Supremo para aprovação, o Supremo tem uma tradição, o Senado tem uma tradição de simplesmente aprovar o que o presidente indica. E o que não é bom. Eu lembro aqui que um dos únicos que foi rejeitado até hoje foi um ministro indicado pelo Floriano Peixoto, Barata Ribeiro, que era médico, né? E o Floriano Peixoto tava um pouco de sacanagem ali naquela época. E o Senado rejeitou. Fora isso, não tem na história do Brasil uma tradição do Senado fazer realmente ali um exame profundo para quem está sendo indicado. Isso o Senado tem que fazer. Evidentemente, se eu estiver lá, né, não vou colocar o carro na frente dos bois, mas eu quero ter uma posição aqui firme em relação às indicações que vão ser feitas pelo próximo presidente. São 2 no próximo ano, inclusive. Não vou deixar, por exemplo, passar batido e indicar gente que seja leniente com corrupção, que queira passar a mão na cabeça de bandido. Nem que eu vote lá vencido, mas eu vou publicamente me opor a indicações dessa espécie. Você percebe um certo ativismo judicial também por parte de alguns ministros? Olha, essa é uma discussão um pouco complicada, né? Porque muitas vezes ativismo é quando você não gostou da decisão do ministro. Então tem para todos os lados. A minha crítica principal, né, se refere ao desmantelamento que houve do combate à corrupção. Isso veio de parte do Congresso, isso veio de parte do Executivo, isso veio de parte do Supremo Tribunal Federal. E quando você enfraquece os controles, é o dinheiro que falta lá na educação, é o dinheiro que falta na saúde, é aquele funcionário público que enriquece às custas do contribuinte brasileiro. Tem algumas outras decisões
que o Supremo tomou recentemente, que também foram controvertidos, especialmente no campo aí da liberdade de expressão, liberdade censura. Realmente são decisões bastante problemáticas, em que muitas vezes se ultrapassam uma fronteira do que pode ser censura, do que pode ser, vamos dizer, coibido. Ataque a ministro não pode. Ataque no sentido físico, incentivar ameaças físicas aos ministros não pode. Agora, criticar, toda instituição está sujeita a críticas. Ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, filiado à União Brasil e pré-candidato aqui no estado do Paraná. Um dos pontos que tem sido lembrado aqui bastante, doutor, aqui na nossa live, pelos nossos ouvintes, não hoje, mas sempre que a gente trata desses assuntos, foi aquela tentativa de transferência do domicílio eleitoral para São Paulo, esse retorno para o Paraná. Muitos eleitores acabam se sentindo abandonados e lembrados só em um segundo plano. Não, Beatriz, aí tem que esclarecer bem. Primeiro ponto, eu estou muito feliz de ter voltado ao Paraná. Tá? Ir para São Paulo foi um pedido do partido que eu havia entrado. Então, ali eu preferi atender naquele momento. Havia um projeto político do partido, a minha presença ali era relevante. Mas vamos colocar também o seguinte, quando eu fui para o partido, a expectativa era a legenda presidencial. E foi colocado, né, no União Brasil, olha, você não tem a garantia, mas existe uma possibilidade de construir, tá? E aí, indo para a legenda presidencial, é indiferente eu estar em São Paulo ou estar no Paraná. E eu fiz esse movimento. Quando houve lá a decisão do TRE de São Paulo, que é uma decisão juridicamente errada, a gente estava bem embasado para fazer essa transferência, o que eu preferi? Não recorrer. Porque para mim voltar ao Paraná é ótimo. É o que eu prefiro, inclusive. Porque aqui é minha terra, aqui eu nasci. Sou de Maringá lá, sou pé vermelho, falo até brincando, ó, pé vermelho, mas de mãos limpas. Mas voltei, aqui eu cresci, tive família, eu pude fazer a Lava Jato. E só foi possível aqui no Paraná, né, na República do Paraná, porque a gente teve aquele grande apoio da população. Claro que foi um apoio nacional, mas o apoio da população paranaense contou. Então eu estou muito feliz de voltar e ter essa oportunidade de tentar escrever uma nova página da nossa história a partir aqui do Paraná. Então o que eu quero dizer para o ouvinte? Puxa, não fique chateado não, né? Nunca foi uma segunda opção, foram circunstâncias que me levaram lá, mas eu posso dizer assim, isso categoricamente, que eu fiquei radiante quando tive a oportunidade de voltar. A crítica que muita gente faz também é que foram um pouco atrapalhadas as suas escolhas partidárias, estava no Podemos, foi para a União, aí não deu certo em São Paulo. Como é que você responde a isso? Olha, tem muitas informações de bastidores. Quando eu saí do Podemos, eu tinha algumas queixas em relação ao Podemos, mas eu preferi não sair expondo isso publicamente. Eu não quero gerar aqui um mal-estar com ninguém. A minha postura política sempre foi, né, e na minha vida foi sempre construir e não buscar destruir. Então eu saí, fiz uma opção que na época precisava ser feita, né? O Podemos não tinha condição, embora ele tenha seus méritos, ele não tinha uma estrutura partidária para sustentar uma candidatura presidencial, e eu acabei fazendo esse movimento. Então isso foi um desdobramento natural. Claro que a pessoa olha de fora e muitas vezes não entende, mas o importante, como eu disse, é o que você representa, o que você defende para o futuro. E estando aqui no Paraná, o que a gente está fazendo? A gente está defendendo 5 propostas que a gente está formulando e vai apresentar paulatinamente aos paranaenses, até porque a gente está circulando o estado para ouvir as pessoas. São 5 propostas para transformar o Paraná e o Brasil. Muitas vezes a gente tem essa visão hoje da eleição presidencial, né? Muita gente está insatisfeita com a polarização e com as opções que estão lá. E eu coloco, olha, se não dá para mudar o Brasil nesse momento, com a escolha do presidente que você gostaria, vamos pensar então nas outras eleições para deputado, para senador, para governo do estado. E se você tem dificuldade para mudar o Brasil, você pode começar mudando a sua cidade, pode começar mudando o seu estado. Então, se é difícil lutar contra a corrupção hoje no Brasil, pelas circunstâncias institucionais, você pode fazer muita coisa aqui no Paraná, por exemplo. Se é difícil você reduzir a criminalidade no Brasil, você pode trabalhar aqui também no Paraná. Então, são propostas tanto vinculadas ao cenário nacional como vinculadas ao cenário local. Eu quero voltar nessas propostas, que deu muita confusão e até uma repercussão nacional, mas antes você falou em mal-estar.
E é inegável que vai ter um mal-estar com o Álvaro Dias se ele sair candidato também ao Senado, ele é seu padrinho político. Como é que tá a relação e como é que você vê isso? Não, primeiro assim, vamos deixar claro, o Álvaro Dias não é meu padrinho político. Eu tenho uma carreira. Diz que é. Não, eu tenho uma carreira como juiz, que eu fiz todo o meu trabalho, que foi reconhecido nacionalmente e até, né, espero que não sou errado, internacionalmente. E depois, como ministro da Justiça, nós tivemos uma gestão na qual eu enfrentei o crime organizado, nós conseguimos reduzir a criminalidade violenta e eu tive que sair pelas circunstâncias já conhecidas. Então, assim, eu tenho um histórico, que é o que eu apresento agora durante essas eleições. Então, não existe essa questão de padrinho político. Tenho uma boa relação com o senador, eu respeito o senador, mas é algo bastante diferente. E vamos dizer assim, não está definido nem se eu vou ao Senado, e tampouco está definido o senador, o Álvaro Dias, se vai para o Senado. Claro, quem tem que falar por ele é ele, mas o que a gente ouve é que ele não tomou essa decisão e só vai tomar essa decisão mais adiante. Então o senhor não acredita em mal-estar? Não, eu não vejo nenhuma possibilidade de mal-estar, porque não existe essa definição e porque eu tenho uma carreira independente que eu construí com meus méritos individuais e institucionalmente, que não tem nenhuma relação com o Álvaro Dias. Essas propostas que você falou, que são 5, deu uma repercussão nacional. Alguns colunistas nacionais disseram que seria um plano de governo escondido, e isso mostraria que você disputaria o governo do Estado. Tem isso mesmo? Acho que é importante a política, ela tem que ser realista, mas ela tem que ter um quê de utopia. Então o que você quer de um representante político seu? O que você quer de um governante? Seja um governador, um senador, um deputado ou um presidente da República. Você quer proposta, você quer presente um mundo melhor. Então o que a gente está propondo? Um Paraná e um Brasil livre de corrupção. E a gente tem uma série de medidas propostas a ser defendidas no Congresso e também localmente. Porque ainda, vamos supor, mesmo eu indo eventualmente ao Senado, o senador não está lá só em Brasília, ele está aqui. E ele tem um poder de influência política que transcende o que ele vai apresentar projeto de lei lá no Congresso Nacional. Ele vai atuar aqui também localmente. Aí nós temos uma outra linha de proposta, que é um Paraná e um Brasil seguro para as famílias, com medidas legislativas a serem apresentadas lá no Congresso Nacional. Por exemplo, ampliar a rede nacional de perfis genéticos, que é a prova do DNA para você descobrir quem que é o criminoso e não ficar esses assassinatos, principalmente, impunes por vários anos. Foi algo que a gente começou no Ministério da Justiça, mas tem que ser ampliado. É algo que você pode fazer em Brasília, mas pode fazer aqui também no Paraná. Tá? Outra linha, nós temos lá um Paraná de geração de emprego e de uma economia dinâmica. Nós estamos hoje num momento especial do mundo. Um mundo um pouco turbulento, mas nós estamos também num mundo de novas tecnologias. A pandemia teve esses efeitos terríveis, de mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida, mas permitiu um salto tecnológico e a gente venceu alguns tabus. Do outro lado, nós estamos num momento de transição energética, saindo de uma economia baseada em combustível fóssil, petróleo e carvão, para uma economia de energia mais limpa. E o Paraná está aqui, olha, energia eólica está na nossa mão, né? E é a potencialidade do biocombustível. Então você pode fazer com que o Paraná se torne muito mais do que um celeiro de alimentos, o que é louvável, né? E é importante para o país e para o mundo, mas também se tornar um celeiro de tecnologia, com medidas concretas que podem ser feitas em Brasília, mas também aqui. Um Paraná também que a gente quer de educação e saúde na palma da mão, que é uma referência, é uma referência aqui às tecnologias de smartphone, que podem ser utilizadas melhor para dar saúde e educação de qualidade a todos. E por fim, um Paraná que a gente defende com atenção ao indivíduo e com as famílias, em liberdade de expressão, em proteger a dignidade de todo indivíduo, mas também das famílias. Você tem que ser um pouco utópico, né? Realista sim, mas tem que apresentar alguma coisa para as pessoas. Senão as pessoas reclamam, mas quem que eu vou votar? Não tem nada que me interessa. Você tem que apresentar alguma coisa concreta. Ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, filiado à União Brasil e pré-candidato aqui no estado do Paraná, já falou sobre ativismo judiciário, combustíveis, o futuro político aqui pelo estado. E a gente continua essa entrevista, inclusive ainda falando sobre essas propostas, doutor, a respeito de uma possível eleição. Qual seria a sua primeira medida a ser adotada que a população aqui do Paraná perceberia? A primeira medida,
Olha, eu acho que é importante o seguinte, Beatriz, você tem que mostrar que você tem credibilidade. Então, quando eu falo, ó, eu vou defender o combate à corrupção implacável, né? A gente não vai transigir com isso. Eu tenho credibilidade para falar isso, porque todo político fala isso. Eu dou um exemplo, o Collor. Collor foi a primeira eleição que eu participei, lá em 1990, né? Dizia que era um combatente da corrupção e depois foi empichado pelo esquema de corrupção PC Farias. Depois voltou e foi investigado no Petrolão por supostos esquemas lá na BR Distribuidora e está até hoje. Então todo político fala isso. Quando eu falo que eu vou ser implacável contra a corrupção, que eu vou ser firme na vigilância de quem vai ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho uma credibilidade para falar isso, porque eu tenho a Lava Jato para mostrar o que eu fiz. Quando eu digo que a gente vai defender medidas para reduzir a criminalidade violenta, proteger as famílias aqui no Paraná, eu tenho a credibilidade porque eu fui ministro da Justiça. E foi exatamente o que a gente fez. Não teve período na história no qual o Ministério da Justiça foi mais firme contra o crime organizado. Não só aprovando leis que ampliavam o confisco de patrimônio dessas organizações criminosas, que é a melhor forma de combatê-las, mas também a gente foi para cima da liderança do PCC no país, tirando eles de presídios estaduais, nos quais eles podiam usar telefone, comandar o crime, ser resgatados e ameaçavam juízes e promotores, e colocamos eles todos em presídios federais. Segurança máxima, que não tem fuga, não tem celular, e toda a conversa é monitorada. Então acho que o mais importante para destacar para as pessoas, assim, ó, não é essa medida a primeira que eu vou tomar. É um conjunto de medidas que nós estamos apresentando. Tá? Cada semana nós vamos apresentar um vídeo apontando cada medida concreta. Por exemplo, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, criação de delegacias especializadas estruturadas no combate à corrupção, com uma lei de proteção e investigação, porque hoje os investigadores estão sendo retaliados. E a gente tem exemplo aqui no Paraná, inclusive, de procurador da Lava Jato que está sendo perseguido politicamente. Então são medidas, mas o que conta, o diferencial, não é só a proposta, é a credibilidade de quem apresenta. Estamos no final da entrevista já, Sérgio Moro. Muita gente fala o seguinte, estamos na terra da Lava Jato, você lembrou muito bem isso. E se pergunta, será que você tinha que ter deixado o ministério? Será que isso não contribuiu para o fim da operação? Como é que você responde a isso? Não, houve uma reação política muito forte contra o combate à corrupção no Brasil. Isso começou antes da minha saída do Ministério da Justiça. Eu fui ao Ministério da Justiça, um dos objetivos principais era evitar que isso acontecesse, mas houve uma conjunção tão grande de forças que foi difícil realmente resistir. Se eu tivesse tido um apoio maior do presidente da República, poderia talvez ter resistido, mas não tive. Esse foi um dos motivos da minha saída. Quando se discute esse desmantelamento, Mark, do combate à corrupção, aí a gente tem que deixar bastante claro o seguinte: quem é culpado por a gente ter um Lula que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, concorrendo à presidência da República? É a Força-Tarefa da Lava Jato, que fez o trabalho dela? É a Polícia Federal, que fez o trabalho da investigação? É o juiz que condenou em primeira instância? Ou os desembargadores lá do tribunal? Quem é o culpado? O culpado é quem anulou a condenação. Então vamos colocar isso em pratos limpos. Quem é culpado pelo desmantelamento da corrupção, do combate à corrupção no Brasil, por esse enfraquecimento, é quem tomou decisões no Congresso, no Supremo e no Executivo que foram desfavoráveis ao combate à corrupção. Então o Lula está livre aí, não é por minha culpa. O Lula está livre porque alguém anulou a condenação que não deveria ter sido anulado. Simples assim, a gente não pode ter essa inversão de valores. Então, a gente não deve nem procurar os culpados na Força-Tarefa, no pessoal da Lava Jato, e dá para lembrar aquela peça do Júlio César, né? Não é dos astros a culpa. A culpa são das pessoas que fizeram as coisas erradas e enfraqueceram o combate à corrupção. Rapidamente, 1 minuto, Sérgio Moro. Há questionamentos jurídicos sobre a sua candidatura, essa questão da troca de domicílio, que ela não valeria mais para o Paraná. Você tem acompanhado isso? Isso te preocupa? Não, zero preocupação. Claro que as pessoas têm medo de concorrer contra mim na urna,
né? Porque a gente tem as propostas, a gente tem credibilidade, e principalmente muita gente me vê como uma ameaça a esse status quo da impunidade, da desigualdade, da pobreza, porque quando você defende, por exemplo, o fim dessa república de privilégios, você está buscando um país mais igual. Então as pessoas têm esse medo e ficam com essas historinhas. Não estou preocupado com isso não, estou tranquilo em relação ao tudo que foi feito, né? Agora, eu lamento que muitas vezes as pessoas queiram ganhar aí no tapetão, né? Não, vamos lá para a urna, vamos ver então. As pessoas não ficam lá criticando por o PT, não ficam criticando lá, por exemplo, a Lava Jato, e diz que aquela roubalheira do Mensalão e do Petrolão foi tudo normal, faz parte da vida, que dá para fazer, tem que governar dessa maneira. Então vamos colocar isso para a população e ver o que a urna responde. É mais fácil do que ficar recorrendo aí a essas artimanhas jurídicas, mas zero preocupação. Ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato aqui ao Paraná, quero agradecer a sua presença aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui e espero poder voltar aqui para a gente poder também detalhar um pouco mais essas propostas e essa dinâmica, né, de pré-campanha, de campanha, de ano eleitoral, sempre tem um assunto para falar. Exatamente.